Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje, segura minha mão que a gente vai chorar. A gente vai chorar junto, a gente vai ficar mal. Mentira, a gente não vai chorar, mas a gente vai falar de uma série que todo mundo chora, a gente não tem como, que é This Is Us. Vamos falar de This Is Us porque a 5ª temporada, gente, está chegando semana que vem. Dia 27 agora, a gente vai ter um episódio de 2 horas. Cadê meu lenço? Deixa eu procurar meu lenço aqui. É porque assim, gente, 2 horas, eu não tô preparada pra isso. 40 minutos o coração às vezes já não aguenta. 2 horas eu vou ter que ir daqui pro hospital. Eu não tô podendo ir no hospital agora. Vai ser uma coisa bem louca, mas vão ser 2 horas de episódio. Estou muito empolgada com esse episódio na terça. E, gente, 4ª temporada deixou a gente meio surtado, né? Com a quantidade de coisa que aconteceu. Esse vídeo vai ser pra gente o quê? Falar de teorias de coisas que eu acho que vão acontecer na 5ª temporada e algumas coisas que já foram confirmadas pelo Dan, que é o criador da série. Então, assim, vamos falar do que a gente vai esperar nessa 5ª temporada. Então, vai rolar uns spoilers aí de coisas que rolaram na 4ª temporada. Eu já tô avisando desde já. Acho que todo mundo que clicou aqui já viu a 4ª temporada, né, gente? Então tá legal. Primeiro eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e mandar pra aquela pessoa que é fã de This Is Us. Porque aqui a gente vai fazer, esporadicamente, algumas teorias, se vocês gostarem desses vídeos de This Is Us. Se inscreve aqui no canal e curte pra você não perder os próximos possíveis vídeos. Então vamos lá, porque esse vídeo vai ser longo. Então, ó, já pega aí uma pipoquinha, senta numa cadeira confortável, deita, sei lá. Esse vídeo vai ser longo porque muita coisa pra falar que pode rolar na 5ª temporada. Então vamos comigo. Porque afinal, eu vou falar o quê? Eu vou falar do que rolou com o Kevin, com o Randall, vou falar da Kate, vou falar da Rebecca, vou falar dos filhos do Kevin e muita coisa, então vai ser longo. Não diz que eu não avisei, mas vê até o final, porque isso aqui vai me dar um trabalho, hein? Vamos falar, primeiramente, da linha do tempo atual, que eu achei uma coisa muito legal. Eu já queria começar falando isso, porque eu não sei se todo mundo viu. O criador da série, o Dan Fogelman, eu não... tudo bom. Ele disse que, como a gente tem muitas linhas do tempo nessa série, uma delas vai ser a linha presente, a linha atual, então eles vão sim inserir coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano. Então, a pandemia aparecendo, coisas relacionadas ao movimento de Black Lives Matter, então vai ser muito importante isso, e eu achei isso genial, porque é legal a gente ter uma série que trata desses assuntos e que fala de coisas do cotidiano. This Is Us é uma série sobre cotidiano, achei isso maravilhoso. No trailer e no teaser que saíram, a gente já tem uma cena do Kevin no dia do aniversário de 40 anos, já deu pra perceber por conta da roupa, com a máscara, né? O aniversário de 40 anos deles se passa agora em 2020, então ele tá com a máscara, ele tá chegando na cabana, não sei exatamente. E a gente tem uma outra cena também, que é o Randall com a família toda em casa vendo uma televisão, onde a gente consegue escutar uma voz de noticiário e todos eles, assim, muito preocupados vendo a TV, pelo fato do Dan já ter dito que vai se tratar também falando sobre o que tá acontecendo, Black Lives Matter e tudo mais. Eu acredito muito que aquela cena seja um dos momentos que a série vai abordar esse tema, e é extremamente importante. Então a gente vê a série falando de coisas que estão acontecendo com a gente, é muito bom. Eu acho que é mais uma coisa que a gente vai se identificar, e eu confesso que eu tava curiosa pra ver algumas séries, mas séries cotidianas que abordam o assunto atual, então eu adorei isso. Eu não podia começar esse vídeo falando de outra coisa que não fosse a briga do Randall com o Kevin. Gente, aquela briga extremamente pesada, que é praticamente como termina a 4ª temporada. Então, pra quem não lembra aí, eles brigam por conta da Rebecca, porque o Randall, ele simplesmente obriga a Rebecca a fazer um tratamento, não é nem um tratamento, na verdade, é um estudo clínico, um teste que ninguém nem sabe se vai dar certo, contra a vontade dela a fazer. Ele faz toda uma chantagem emocional e ela acaba topando, e aí ela fala pra família que é isso, gente, eu vou fazer o teste clínico. E o Kevin não queria. Quando ela decide fazer, o Kevin entende tudo, enfim, e aí eles acabam brigando, falando coisas pesadíssimas um pro outro. Eu quero começar dizendo que os dois estão extremamente errados, mas eu tive que ficar do lado do Kevin, porque o Randall pegou um pouquinho muito pesado de coisas que ele não pode afirmar, ele não pode falar, porque não dizem respeito a ele, falando que o Jack, o pai deles, morreu sentindo vergonha do Kevin. E eu achei isso muito, muito pesado, e o Kevin simplesmente, assim, ele tava certo em responder do jeito que ele respondeu? Não tava. Mas ele só deu o troco,
Ele só respondeu aquela coisa, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Então foi o que acabou acontecendo. Porém, os dois estão muito errados, falaram coisas desnecessárias, e o Kevin pega e fala que o pior dia da vida dele foi quando trouxeram o Randall pra casa. Então, assim, é uma briga muito complicada que eu, particularmente, não sei se eles vão conseguir passar por ela. Eu acredito que, pela base familiar que eles tiveram, por todos os ensinamentos que eles tiveram tanto da Rebecca quanto do Jack, eu acho que eles vão acabar deixando de lado, mas a mágoa sempre vai existir, porque foram coisas, assim, muito pesadas pra você simplesmente, perdoei, esqueci. Eu acredito muito que não. E o Randall, a gente sabe que guarda muita coisa. O que eu quero falar sobre essa briga? Com certeza, eles ficam muito tempo sem se falar. A gente sabe que pelo menos um ano depois, né, mais ou menos, quase um ano depois, no aniversário de 40 anos deles, eles não estão se falando, porque a gente já viu isso, né, na época era um flash forward, então agora vai ser o tempo presente, mas a gente já viu o Kevin falando pra Rebecca, quando a Rebecca volta pra casa, porque ela pergunta, né, cadê o Randall, cadê seu irmão, porque eles estão comemorando o aniversário de 40 anos dos três, e ele fala, o Randall não vem, eu não tô falando com meu irmão, você sabe disso. Então, assim, ali a gente já viu que passou um certo tempo e as coisas não estão bem. E fica um certo climão, a Rebecca não lembra muito bem por conta do Alzheimer. Então, assim, ali a gente já vê que tá problemático. Porém, o teaser e o trailer que saíram essa semana mostram a cena do Randall indo até a cabana. Então ele vai, mesmo sem ser convidado, mesmo sem estar falando com Kevin, o que ele vai fazer na cabana? Não sabemos. Não sabemos se ele vai lá tirar satisfação porque não foi chamado, se ele vai lá pra tentar comemorar o aniversário mesmo assim, se ele vai lá pra pedir desculpa. Não sabemos, mas ele vai até a cabana. Coisa que até esse trailer sair a gente não sabia, né? A gente não tinha ideia, a gente achava que ele simplesmente não ia, que ia passar cada um separado. Mas eles meio que passam, porque também nesse trailer a gente vê o Randall em casa com a família assoprando um bolo de uma vela de 40. Então ele comemora de fato sozinho. Rola um momento separado, mas ele vai até lá. Então eu tô bem curiosa pra saber como é que vai ser esse momento de tensão aí. Mas também, lá no momento do futuro, no flash forward mesmo lá, quando a gente tem a cena da Rebecca no leito de morte dela, deitada ali na cama e tal, a gente vê a cena do Kevin chegando em casa. Até então a gente não sabe como eles estão. Porém, o Kevin, né, na hora que eles se reúnem ali em volta da cama da Rebecca, o Kevin bota a mão assim nas costas do Randall e fica o questionamento. Eles estão se falando? Eles não estão se falando? Eles se resolveram? Ou aquilo ali é só uma coisa do tipo, nossa mãe está morrendo, eu não te perdoei, mas é um momento muito triste que a gente tem que se unir como irmão. Eu, sinceramente, não sei. Eu acredito mesmo que eles vão passar por isso com o tempo, mas você consegue ver que a mágoa, naquele momento, ainda existe. Mesmo eles sem falarem nada, o jeito que eles se olham, você consegue ver que ainda tem alguma coisa ali. Fica aí o questionamento. O que vocês acham que vai acontecer? A gente vai ter muito desse desenrolar aí na quinta temporada, com certeza, e eu tô bem curiosa pra ver como é que vai ficar a Kate no meio deles dois, a Rebecca no meio, o Miguel, toda a galera ali. Eu tô curiosa. E falando um pouco do Randall, inclusive, o próprio criador da série falou que nessa quinta temporada a gente vai ter mais ou menos o que aconteceu na primeira. A gente vai ver o Randall buscando um pouco do passado dele. Da mesma forma que na primeira ele queria saber quem era o pai biológico, queria conhecer quem era o William, a gente vai ver ele entrando mais em contato com o passado dele. E isso até aparece no trailer, né? Ele falando que ele não sabe nada do dia que ele nasceu e tudo mais. Então, a gente vai ter mais aí uma down trip to memory lane. Ele vai voltar aí às raízes dele. Fica aí o questionamento, será que ele vai voltar às raízes dele por conta do que o Kevin falou? Talvez, né? O fato dele ter dito o pior dia da minha vida foi quando nosso pai te trouxe pra casa. Talvez ele queira um pouco se desvencilhar da família Pearson e conhecer as raízes dele de alguma forma, porque não se sentiu bem-vindo pelo irmão dele, né? Ele já tem problema desde sempre. Então vai ser interessante e eu acho que dessa vez, talvez, a gente conheça um pouco mais da história da mãe do Randall, né? Que a gente sabe que morreu, mas a gente não sabe muito mais do que isso. Ele se aproximou do William e a gente não sabe muito. Então, estou curiosa pra ver isso. E vai ser uma coisa que já foi confirmada que a gente vai ter. Aí a gente tinha uma pergunta que foi se desenvolvendo ao longo da quarta temporada e que no último episódio a gente meio que já teve uma resposta. Mas eu ainda tenho as minhas dúvidas, porque com essa série, gente, não dá pra gente afirmar nada. Que é o quê? Com quem o Kevin fica no fim das contas? É com a Madison? Ele volta com a Sophie? O que acontece? A gente sabe que a Madison é a mãe dos filhos do Kevin, né? Isso é confirmado no último episódio, então a gente já sabe isso. Nesse dia do aniversário de 40 anos, é a Madison que está lá com eles. Ela ainda não tinha aparecido em nenhuma cena, mas o trailer já mostrou pra gente que ela tá naquele dia sim. Inclusive o trailer mostrou outras coisas que a gente também tava achando em relação a Kate.
e a gente tem as respostas, mas calma, uma coisa de cada vez. Então, a gente vê que é a Madison e ele fala, a minha noiva, ela tá com um pouco de enjoo, não sei o que, ele fala isso numa cena que a gente já tinha visto, e a Madison tá lá. Então a gente sabe que em algum momento eles vão ficar juntos e que eles estão noivos, né? Porque a Kate, isso a gente também viu no trailer da 5ª temporada, ela fala, acho que você vai ter que dar uma explicada nesse seu termo noiva aí. O que me deixou meio confusa. Quem é que não sabe pra ele ter que explicar? Pra ela falar que ele tem que explicar, alguém não tá sabendo. Ou como que isso virou, né, noiva. Como assim noiva? Você pediu um casamento? Então. Mas é a Madison que tá lá, então a gente sabe que ele fica com ela. Mas, lá no final, na mesma cena em que a gente vê no leito de morte da Rebecca, a gente vê que ele tá com uma aliança de casado. Então, ele se casa em algum momento. Só que a gente não sabe se é com a Madison, se não é, porque ele pode simplesmente ter assumido os gêmeos, os filhos, né, que aparecem também nesse flash forward, mas ele pode só não estar casado com ela, porque ele sempre quis uma história de amor muito grande. Então, ele assume os filhos, ele é um pai responsável, ele é um pai presente, mas não necessariamente ele está casado com ela. Até aquele momento, ele pode ter voltado com a Sophie. Então, eu queria saber. Talvez a gente não tenha essa resposta na 5ª temporada. O Dan, ele gosta de dar uma enrolada, então talvez a gente só tenha isso lá na 6ª, até porque esse episódio da Rebecca no leito de morte dela, a gente já sabe que vai ser o último episódio, a última cena, o último momento da série inteira. Então talvez a gente não saiba. Eu espero que sim, porque minha ansiedade não permite, né? Eu, particularmente, acredito que isso pode acabar acontecendo, que ele vai assumir os filhos e que ele vai acabar voltando pra Sophie de alguma forma, porque a gente vê que a conexão deles ainda existe, a gente vê isso ao longo da 4ª temporada. Tem uma cena ali no último episódio dela vendo o cartaz dele na rua. A gente vê que ainda existe alguma coisa e, de repente, no futuro, quem sabe, eles acabem ficando juntos, finalmente, como era o sonho dele. Não sei. O que você acha? Madison ou Sophie? Já que a gente tá falando aqui do Kevin, dos filhos e tudo mais, vamos falar também só uma observaçãozinha de leve que eu percebi, que é o médico que vai fazer o parto, né, da Madison. Ele tá ali fazendo a ultrassom dela e a gente sabe que ele que vai ser o médico que vai tomar conta. Então a gente consegue super ver, até porque no próprio último episódio da 4ª temporada a gente consegue ver esse paralelo, então vai se estender pra 5ª, que é o médico do parto da Madison e o médico que fez o parto do Big Three, né, dos trigêmeos. Então a gente consegue ver esse paralelo ali. Um médico tem um papel muito importante na vida da Rebecca e do Jack, e o Dan já disse que esse médico vai ter um papel muito importante também na vida do Kevin. A gente consegue ver um paralelo, a história se repetindo e tudo mais. Quem sabe, de repente, esses dois médicos são até parentes? Eu vi uma teoria dessa, mas não sei. Eu acho que, na verdade, eles só vão usar de paralelo mesmo pra mostrar que o Kevin também tava um pouco perdido, então, de repente, ele vai ter a ajuda do médico, como o Jack teve, mas ele vai estar um pouco perdido, como a Rebecca ficou durante um tempo. Então, eu achei legal, achei interessante, só comentei aqui. E o Dan já disse que esse personagem vai ser muito importante na 5ª temporada. Então, vamos aguardar momentos dele. Ele já teve bastante momento, inclusive, no último episódio. Então, enfim. Vamos falar do assunto que está tirando o sono de todo mundo, que é o quê? A Kate, gente. O que raios diabos aconteceu com a Kate? Ela tá viva? Ela se separou do Toby? Ela tá viva, né? Dan, ela tá viva, né? Vamos começar do começo, da relação dela com o Toby, até a gente chegar na possível morte dela lá no Flash Forward. Vamos com calma. Quando eu vi a série, é isso que eu falo. A gente não pode confiar em nada que This Is Us joga pra gente. Com o suposto divórcio da Beth e do Randall, a gente já aprendeu que eles jogam as coisas e não necessariamente que eles estão jogando é o que realmente a gente tá achando que vai acontecer com certeza. Estão juntos até pra sempre, né? Então, enfim. Quando a gente vê no aniversário de 40 anos que eles chamam a polícia e tudo mais, a Kate assina um documento e ela assina como Kate Pearson. Quando eu olhei aquilo, e ela não tá com aliança, eu falei assim, putz, ela e o Toby vão se separar. E aí tem toda a história, né, da amiga dele do CrossFit e tudo mais. Então eu falei, não, é isso. Porque ela assinou como Kate Pearson e não como Kate Damon. Então... eis que veio o maldito trailer da 5ª temporada. Eu falei, eu não sei de mais nada, gente. Toda hora que eu acho que eu sei o negócio, eu vejo que eu não sei de nada. Nesse mesmo dia, o Toby está no aniversário dele de 40 anos. Como é que eu sei disso? A roupa da Kate é a mesma. E o Toby aparece no trailer, naquela cena, naquele momento, com a Kate usando a mesma roupa do aniversário de 40 anos. Talvez eles estejam separados. Ou então, ela escreveu porque está pensando num divórcio? Não sei. Mas o Toby está naquele dia e você consegue ver que rola uma certa felicidade ali, né? Eles estão rindo juntos. Eu fiquei assim, não tô entendendo muito bem o que aconteceu.
aconteceu? Tô muito curiosa e isso eu acho que a gente vai ter uma bela resposta já no primeiro episódio da 5ª temporada, já que vão ser 2 horas e acho que a gente talvez tenha, né, momentos desse aniversário de 40 anos. Porém, gente, aí a gente tem o quê? Lá na frente. Cadê a Kate? Aí eu vou falar de novo que eu falei aqui do Randall e da Beth. A gente tinha certeza que Beth e Randall não estavam mais juntos, que eles estavam separados, não tinha aliança. A gente tinha certeza. Da mesma forma que tem muita gente tendo certeza que a Kate morre porque ela não apareceu no Flash Forward até agora. This Is Us não entrega as coisas de bandeja, então talvez ela não tenha morrido, ela talvez só não tenha aparecido ainda pra deixar todo esse suspense. Só que uma coisa é certa, acredito eu que ela e o Toby não estão mais juntos lá nesse futuro lá da frente. Isso aí eu já tenho quase 100% de certeza, mas não sei. Nesse flash forward, num desses milhares de flash forwards, a gente vê o Toby atendendo o telefone aonde pedem pra ele ir até a casa do Kevin, que é a casa que o Jack sempre quis ter, por conta da Rebecca tá morrendo. E aí o Toby fala, eu não sei se eu devia ir. Só que aí, se eu não me engano, é o Randall que tá falando com ele no telefone, ele fala, mas ela gostaria que você fosse. E nesse momento a gente vê o quê? O Toby, ele tá na cama, sozinho, apenas do lado esquerdo da cama, a gente vê que o lado direito tá vazio, muito propositalmente, assim, claramente tem uma pessoa faltando ali naquela cama, e ele tá com uma cara acabada, ele tá com uma cara triste, e ele não tá de aliança, de novo. Você vê que ele tá mal. Por isso que muita gente achou também que ela tinha morrido. Eu acredito que eles se separaram e ele não queria ir porque ele não se sente mais parte da família. A gente sabe que o Toby tem um histórico de depressão. Talvez ele tenha voltado a ter depressão depois da separação ou depois da possível morte da Kate, não sei. Mas ele acaba indo, de fato, pra casa do Kevin lá ver a Rebecca. E nisso, o Randall pergunta, cadê eles? Não, eu falei com eles, eles estão vindo. Quem é o eles? A gente sabe que é o Jack, mas quem é a outra pessoa? É o Jack com a Kate? É o Jack e a irmã, que a gente vê que eles adotam uma outra pessoa, uma outra criança? É o Jack com quem? Porque o Jack, ele não tem idade o suficiente ainda. Obrigada, Mari, por ter me lembrado disso, porque eu já ia falar besteira. O Jack não tem idade o suficiente pra ir sozinho. Aquilo ali se passa 10, 13 anos, assim, depois do nascimento do Jack. Então, ele tá um adolescente. Ele não vai sozinho pra lá, talvez. Então, fica aí o questionamento. Quem é o eles? Ele tá indo com a Kate? Talvez ele esteja indo com a Kate e a Kate só não chegou na casa ainda. E a galera tá louca matando a Kate já. Eu não quero que a Kate morra. Se a Kate morrer, eu vou ficar bem chateada, viu, Dan? Então você se manca. Não sei, eu espero muito que ela esteja viva. Muitas coisas aí eles já deram a entender que era uma coisa, era outra, sei lá. Vamos ver. O que você acha? Você acha que a Kate morreu? Você acha que ela não morreu? Como é que é? E falando ainda sobre a Kate, o próprio criador da série, o Dan, falou que ela vai ter um desenrolar aí na 5ª temporada. A gente vai ver um problema que, segundo ele, explica muita coisa do porquê que a Kate tem todas as paranoias e todos os problemas. O que eu, particularmente, achei que tinha muito a ver com o namorado psicopata dela, né? Porque infeliz daquele menino. Mas, pelo visto, a gente vai ter uma outra coisa. E é uma outra coisa que, segundo tanto a atriz que faz a Kate, quanto o Dan, o criador da série, é uma coisa que ninguém tá esperando, é uma coisa mega séria, é uma coisa mega importante e muito imprevisível. Inclusive, a atriz, quando ela recebeu a notícia, ela falou, nossa, sério? Mas isso vai acontecer com ela? Nossa, tá, não tava esperando. E, aparentemente, é uma coisa que é necessária ser falada, é uma coisa que ninguém tá imaginando que a Kate passou. Aí eu já pensei logo no pior, né? Eu já falei assim, estuprada, foi agredida, alguma coisa aconteceu. Violentada, aborto, não sei. Então, assim, eu já pensei em todas as tragédias possíveis e eu não faço ideia do que pode ser. Tem gente falando sobre transtorno alimentar, coisas relacionadas à imagem. Pode ser, eu não sei. Mas eu acho que tem que ser uma coisa muito louca pra ele falar que é tão inesperada e a atriz ter ficado tão chocada com a revelação. Então, não sei, a gente vai ter esse desenrolar aí ao longo da 5ª temporada. Eu tô muito curiosa, eu gosto muito do arco que fazem pra Kate. Morro de pena, porque, meu Deus do céu, né? Mas eu tô muito curiosa pra ver o que vão fazer com ela. Pode ser alguma coisa relacionada também ao ex-namorado, por isso pensei na agressão, estupro e tudo mais. Mas não sei, é porque ele saiu muito do nada, tipo, foi isso. Ele foi expulso e ele nunca mais voltou, nunca mais deu as caras, é isso? O que você acha que pode ser? E aí, vamos falar dos três aqui.
Nick, Rebecca e Miguel. Eu fiquei confusíssima, porque a gente vê nesse flash forward com a Rebecca ali na cama, deitada, morrendo, a gente vê que quem tá tomando conta dela é o Nick. E na hora que ele vai cumprimentar o Kevin, que ele abraça o Kevin, a câmera foca bem no dedo do Nick pra mostrar que o Nick está casado. Então, em algum momento da história, ele se casa. A gente vê, no último episódio da 4ª temporada, o Nick e a Cassidy, que é aquela militar que o Kevin pegou, tendo algum tipo de proximidade. Então, pensei, será que ele casa com a Cassidy, no fim das contas? Uma mulher muito mais nova? Não sei. Tem uma galera meio louca, eu acho isso muita loucura, não acredito que isso aconteça, falando que ele tá ali cuidando dela porque, no fim das contas, o Miguel morreu e a Rebecca se casou de novo e se casou com o Nick. Eu vi até a teoria de que o Nick, ela achava que o Nick era o Jack, por isso que ela casou com ele. Eu acho loucura demais, assim. É possível, porque afinal ela tá com Alzheimer, mas eu acho loucura demais. Eu não acho que eles estão casados. Eu acho que eles só ficaram amigos e ele tá ali ajudando a tomar conta dela. Não sei, mas eu tô bem curiosa pra saber com quem que ele se casa. E, gente, cadê o Miguel naquela cena? Pra mim, ele morreu, porque não é possível. O Miguel não tá ali, tá o Nick tomando conta dela. Não existe, o Miguel foi na rua fazer um negócio. Pra mim, o Miguel morreu. Uma coisa que o Dan falou é que nessa 5ª temporada a gente vai ver, quando a Rebecca vai pro tratamento dela em St. Louis, a gente vai ver ali a relação deles e a gente vai entender finalmente o que aconteceu. Porque, gente, em que momento da vida a gente já entendeu meio que o porquê, né, dela tá com o Miguel. Mas como que isso aconteceu, gente? O que rolou? Pelo que eu entendi, a gente vai ter alguns flashbacks aí do Miguel e da Rebecca e vamos entender como é que essa relação foi pra altos e baixos e altos. Palavras do Dan. Eu tô curiosa pra ver, mas eu quero muito saber o que aconteceu, quem é a esposa do Nick. Meu voto vai pra Cassidy. Meu voto vai pra que ele casou com a Cassidy. E por último, mas não menos importante, deixei por último porque vai ser a coisa mais no futuro que a gente vai ver, que é o nosso queridíssimo Baby Jack, só que adulto, né? Isso acontece depois de tudo isso, porque ali ele já tá adulto, ele tá tendo uma filha, inclusive, e a gente vai ter, eu acredito que também em formato de flashback, a gente vai ver o crescimento do Baby Jack e a gente vai entender como é que foi a vida dele até ele chegar no status de virar pai e ser um cantor de sucesso. A gente vai ver isso acontecendo, não sei se na 5ª, talvez isso fique um pouco mais pra 6ª, não sei, mas alguma coisa na 5ª a gente vai ter, e a gente vai ver ali o crescimento dele, ele com a irmã, a Hailey, né, ela é introduzida ali, então eles de fato adotam uma outra criança, então assim, a gente vai ter todo esse desenrolar, eu tô muito curiosa pra saber como que ele virou um cantor famoso, ele realizando o sonho da mãe e da avó, então assim, eu tô muito curiosa pra ver o arco da história do Baby Jack, que a gente em algum momento vai ter que parar de chamar de Baby Jack, porque ele é baby agora, né, mas não vai ser por muito tempo, então enfim. E é isso, eu acho, né? Esse vídeo ficou imenso, mas eu não podia cortar nada disso, porque são coisas muito importantes, que eu tenho certeza que tá todo mundo se perguntando junto comigo e que a gente vai ter respostas em breve. Queria que fosse agora no primeiro episódio a maioria? Queria, porque meu coração ansioso não está aguentando mais. Mas This Is Us é isso, gente. Você quer ver This Is Us? Você que lute com seus problemas de ansiedade, porque é isso. Os criadores não estão nem aí. E imagina quem vê essa série desde a primeira temporada. Eu comecei, já tava na 3ª. Então o pior eu já tinha passado, graças a Deus. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, comenta o Kevin Sugar Daddy é maravilhoso. O que você quiser. Fala do Kevin velho aqui, que aí eu vou saber que você viu esse vídeo até o final, porque olha, ficou enorme. E obrigada se você viu até aqui, porque ficou muito grande mesmo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos discutir aqui, vamos de teoria aqui embaixo, vamos falar sobre o que vocês acham que vai acontecer. E se vocês gostarem desse vídeo, a gente faz outros vídeos de This Is Us aqui no canal em breve. Então é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!